Por que as pessoas acreditam em Deus? Se você quiser responder essa pergunta, não procure a resposta junto a um filósofo, procure a resposta junto a antropólogos, junto a sociólogos, junto a vários cientistas, inclusive hoje em dia geneticistas, pessoas que vêm estudando a herança genética do ser humano. É normal, a formação de um filósofo é o papel dele, ele não quer ouvir o outro, ele quer elaborar seu pensamento, escrever, divulgar e quer que os outros lhe ouçam. Então eu vejo, é muito comum no YouTube, em vários canais do YouTube, pessoas, filósofos, explicando a sua trajetória, como eu me transformei num ateu, como eu deixei a religião, fui educado na religião. É interessante que todos esses relatos, todos eles têm algo em comum. O que há de incomum? Eles, em nenhum momento da vida, a religião foi algo importante para eles, para fazer uma ação coletiva, para colaborar. E aí está a explicação do porquê que as pessoas acreditam em Deus. O que Émile Durkheim, e outros, muitos pensadores e sociólogos, enfim, empíricos, mostram é que o ser humano tem uma dupla característica. Ele tem a característica individual e tem a característica coletiva. O que a religião fez foi atuar em cima da busca. O ser humano, eles trabalham com a ideia, o ser humano é duplex. O ser humano vive tanto o mundo do indivíduo quanto o mundo do coletivo. A primeira reunião de um ser humano é parentesco, é irmão com irmão. É irmão com irmão contra o primo. Depois é o irmão com irmão, junto com o primo, contra o não parente. Depois é a família estendida, junto à família estendida vizinha. E aí os agregados vão aumentando. O papel mais importante que a religião teve na história, eu vou debater isso em outros vídeos mais para frente. Eu sei que muitos que vão assistir esse vídeo vão dizer que a religião fez mais mal do que bem à humanidade. Essa discussão é uma discussão longa. Existe uma base de dados hoje da história, uma base muito complexa que pega a evolução de algumas sociedades no mundo e pega de uma maneira muito detalhada isso. Então, na América do Sul, eles estudaram sociedades que foram formadas em torno da cidade de Cusco, hoje, atualmente, Peru, e no sopé dos Andes, no Equador. E mostram... tem vários lugares do mundo, quer dizer, eu estou falando só da América do Sul. O nome da base de dados é Sachet, é o deus egípcio do conhecimento. É a maior base de dados mundial sobre a história de sociedades antigas. Tá, e o que eles foram depreender disso? Aconteceram dois momentos das atividades religiosas, o momento das sociedades que tinham até 100 mil pessoas, nos quais era muito comum o sacrifício humano. Eles chegaram à conclusão, os estudiosos, historiadores, antropólogos chegaram à conclusão que o papel do sacrifício humano era manter a cooperação da grande maioria dos pobres daquela sociedade. A elite, os governantes e os xamãs se uniram e eles conseguiram colocar uma doutrina que colocava terror na população. Por que o terror? Para forçar a colaboração. A pior coisa que tem é você tentar fazer com que colabore, e aí vem o free rider, em inglês é o free rider, é o carona, Todo mundo colabora, age mais um, não, trabalho em grupo. Na escola vai fazer um trabalho em grupo, todo mundo faz menos um, ele vai ganhar a mesma nota que todo mundo, mas não colaborou. Então a religião, ela surgiu para tentar reduzir o problema do free rider. Você nunca acaba, mas você tem que tentar reduzir, minimizá-lo, esse problema. Então, nas sociedades com até 100 mil habitantes, isso foi feito por práticas religiosas que consagravam o sacrifício humano. Após isso, com o aumento da sociedade, a agricultura, a natureza da religião mudou. E foi a partir dali que foram criados eventos religiosos semanais, cultos. As pessoas iam para um templo que todas aquelas pessoas consideravam sagrados e, de uma maneira periódica, ou semanal, ou mensal, adoravam o mesmo Deus que definia algumas regras para que eles seguissem. Então, o aspecto relevante da fé em Deus, o aspecto relevante da religião, é que ela facilita a colaboração entre os homens para além do parentesco.
a cooperação. E todo mundo considera que quem coopera vai mais longe do que quem não coopera. Importante que seja dito, o ser humano é tribal. O ser humano é um ser tribal. Não imaginem que a utopia de John Lennon na música Imagine All the People, não há países, todo mundo numa nação só, aquilo ali não existe. Quer dizer, por que o ser humano é tribal? É só a gente pensar como foi a evolução da nossa espécie, né? Aqueles que aumentaram seu grupo, conseguiram agir conjuntamente, colaborando, venceram aqueles que não foram tribais. Então vamos supor que dois seres humanos, um não tribal, totalmente individualista, que não quis se agregar a nada, esse daí acabou. Ele entrou em extinção. E um outro ser humano que queria colaborar com todo mundo, queria que não houvesse tribo alguma, né? Tipo na música de John Lennon. Esse também acabou, ele foi morto. Ele não existe. Quais foram os seres humanos que sobreviveram, que passaram sua herança genética para frente? Os seres humanos tribais. E aí é tribo, esquerda contra direita, muçulmano contra cristão, país A contra país B, é tribal mesmo, né? E as tribos são, até torcida de futebol é tribal. Tá? Então o que as religiões fizeram foi viabilizar o tribalismo humano para além das religiões de parentesco, para além das relações de parentesco, perdão. Então as relações de parentesco consanguíneas, elas permitiam a união de um determinado número de pessoas. Quem conseguiu ir além disso venceu aqueles que não conseguiram ir além. E o passo crucial foi dado pela religião. E a religião ela tem várias vantagens. Uma lei na qual todo mundo ali acredita, aquela comunidade acredita que aquela lei é sagrada e ela foi emanada por um ser transcendental, ela tem menos a cara, tem menos a aparência de uma lei arbitrária do que uma lei que foi emanada por seres humanos, por seres não transcendentais. É muito mais fácil você questionar. Então você questiona as leis de um Estado, de um partido político, de uma torcida organizada, mas questionar leis divinas de uma religião você não questiona. Ou você aceita ou você sai da religião. Não dá para mudar, porque elas são divinas, são eternas, são unas. É nisso que as pessoas acreditam. E aí esses grandes deuses, né, que eles até chamam em inglês Big Gods, né, os grandes deuses, confucionismo, budismo, Zaratustra, né, o que resultou no judaísmo, nas religiões monoteístas, eles têm essa característica de onipotência e onipresença. Isso facilita a colaboração. Se você faz parte de um culto, que você se reúne com as pessoas semanalmente, todos acreditam nessas leis transcendentais não arbitrárias, supostamente não arbitrárias, divinas. E aí tem um ente transcendental que é onisciente, onipresente, ele está sempre vigiando você se você está seguindo a lei ou não. E se você e aí é muito mais fácil você cooperar com o seu grupo social. Então os exemplos de cooperação baseado na religião, é claro que a cooperação ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. Você pode utilizar a cooperação para entrar em guerra. Ora, se o ser humano é tribal, a cooperação será usada para a guerra. Não tem a menor dúvida disso. A questão, de novo, e essa é uma discussão para outros vídeos, se a religião fez mais bem do que mal. A única coisa que eu queria deixar aqui, a dica, né, na minha visão, baseada nos estudos, eu não sou especialista nisso, mas eu venho lendo todas as pessoas que têm feito esses estudos, a religião fez mais bem do que mal, porque ela permitiu a cooperação. A cooperação resultou em genocídios, sim, mas a cooperação resultou no crescimento populacional e na possibilidade do homem enfrentar e superar dificuldades que ele não teria conseguido fazer se não tivesse cooperado. Então, quando se faz, sempre tem o negativo e o positivo, mas quando se faz o balanço disso, de novo, isso será tratado em muitos vídeos para frente, mas quando se faz o balanço da cooperação, a cooperação ela foi melhor do que pior. Mas voltando, graças à cooperação, tem muitos estudos mostrando isso. Judeus ortodoxos, a gente sabe que todas as joalherias no Brasil e no mundo, elas foram formadas em torno do judaísmo. E por que isso aconteceu? Porque elas vieram do comércio de pedras preciosas, de diamantes. Então a coisa mais fácil que tem é você roubar, esconder um diamante, uma pequena pedra com valor imenso. Ora, os judeus ultra-ortodoxos, uma minoria, um grupo muito pequeno, tinham relações contínuas, com regras muito estritas de comportamento, uma comunidade muito pequena,
né? E isso permitiu a colaboração, sem que fosse necessário justiça, governo, para impor o bom comportamento deles no comércio de diamantes. Disso para a joalheria foi um passo pequeno. Então tem vários exemplos dessa natureza que a religião permitiu a colaboração. Tem uma cultura milenar na ilha de Bali, na Indonésia, que desce uma água por encosta, desce a água das chuvas, desce pelas encostas de um vulcão e essas encostas, o terreno é rochoso, mas é uma rocha mais macia, muito fértil, que leva nutrientes para a terra, e eles fizeram platôs de risicultura para cultivar o arroz. Só que, né, são diferentes níveis de altitude. Então as famílias que estão em cima poderiam prejudicar as famílias que estão embaixo. Até hoje é assim. Né, eles têm os sobacos, né? Até hoje são assim, agregados de famílias, são 21, se eu não me engano. O que eles fizeram? Como é que eles resolveram o problema da ação coletiva para que uma família não prejudicasse a outra? Eles criaram a religião da água, o deus da água. Então tem um templo lá no cume do vulcão, que tem 24 sacerdotes, que são treinados desde criança para ocupar esse templo, e cada bifurcação da água tem templos da água, e que aquelas comunidades, a que está em cima e a que está embaixo, se reúne para fazer debaixo do sagrado, debaixo do Deus da água, debaixo de sua doutrina, a gestão daquele bem, porque toda vez isso é uma dificuldade. Como é que você gere um bem público para que os privados tirem proveito igualmente, ou um proveito daquilo? Então eles resolveram isso por meio da religião. São muitos exemplos, milhares de exemplos dessa natureza. Então é isso que leva com que as pessoas tenham fé em Deus. A fé em Deus, ela só... Quem utiliza o argumento racionalista, filosófico, né? Eu fico vendo Richard Dawkins e outros, eles utilizam o argumento racionalista, eles perdem o mais importante da religião, que é a sua natureza de pertencimento, do ser humano vencer o egoísmo e se tornar capaz de colaborar com outro ser humano. Quando eles fazem essa crítica, eles perdem o que de mais importante há nas inúmeras religiões do mundo, inclusive as religiões com vários deuses, as religiões monoteístas, as religiões que já morreram e deram lugar a outras religiões. Então, nesse primeiro vídeo, esse é um tema que se tornará recorrente daqui para frente. Nesse primeiro vídeo eu queria dar esse pontapé inicial, explicar por que as pessoas acreditam em Deus.